Saudações! Hoje vou fazer a apresentação do quadro conceptual. Vou falar da norma contabilista do relato financeiro 1 e 2. Passo assim a apresentação do trabalho. Mas primeiro vamos responder algumas questões. Em que quadro essas demonstrações financeiras são elaboradas? As demonstrações financeiras são elaboradas no quadro conceptual, que tem um conjunto de definições, regras de base e procedimentos. Temos uma estrutura do quadro conceptual, que temos lá os objetivos das demonstrações financeiras, as qualidades das informações financeiras, elementos das demonstrações financeiras, reconhecimento e mensuração. Vamos agora responder à segunda questão. Quem são os interessados pelas demonstrações financeiras? São interessados pelas demonstrações financeiras os investidores e acionistas, fornecedores, credores, que temos os bancos e as instituições financeiras, clientes, governo e analistas financeiros e consultores. Os investidores têm interesse em analisar as demonstrações financeiras para poder tomar decisões sobre comprar, manter ou vender ações, ou até mesmo para decidir se vão investir no negócio em questão. Dando um exemplo bem prático, um investidor pode olhar para o fluxo de caixa, a rentabilidade e a saúde financeira da empresa antes de poder decidir se vai investir ou não. Nos credores, o interesse dos credores é analisar as demonstrações financeiras como um balanço patrimonial e as demonstrações de resultado para avaliar se a empresa é capaz de honrar suas dívidas tanto no curto prazo quanto ao longo prazo. Temos também o interesse nos fornecedores. Qual é o interesse dos fornecedores nas demonstrações financeiras? O interesse dos fornecedores é o seguinte: poder usar as demonstrações financeiras para avaliar a saúde financeira da empresa e decidir sobre as condições de crédito ou prazo de pagamento a serem oferecidos. Agora, vamos saber a base para a elaboração das demonstrações financeiras, que temos a base de acréscimo e base de continuidade. Na base contabilista de acréscimo, as demonstrações financeiras devem ser preparadas com base no registro pelo acréscimo. Isso significa que transações e eventos são reconhecidos quando ocorrem e não apenas quando há entrada ou saída de dinheiro. Assim, ativos, passivos, rendimentos e gastos são registrados de acordo com o critério do quadro conceptual. A única exceção é a demonstração do fluxo de caixa, que segue a base de caixa. E a continuidade das operações. Antes de preparar as demonstrações financeiras, a gestão deve avaliar se a entidade tem capacidade de continuar suas atividades normalmente. Só não se aplica o princípio da continuidade se houver intenção ou necessidade de encerrar, liquidar a entidade. Se existirem incertezas significativas que colocam em dúvida a continuidade, essas devem ser divulgadas nas demonstrações. Caso a entidade não prepare com base na continuidade, deve explicar por quê e declarar as razões. Vamos agora às características qualitativas das demonstrações financeiras. Temos como característica compreensibilidade, relevância, fiabilidade e também a comparatibilidade. Na relevância, a informação deve ser útil para a tomada de decisão, ajudando a prever fluxos de caixa futuros e confirmando ou corrigindo previsões anteriores. Na comparatibilidade, as demonstrações financeiras devem ser comparáveis ao longo do tempo entre diferentes empresas, permitindo análise e avaliação constante. Vamos também ver a fiabilidade. Para ser útil, a informação tem que ser fiável.
A informação tem a qualidade de fiabilidade quando está isenta de erro material ou de influências e os utilizadores dela possam depender ao representar fidedigamente o que está pretendendo apresentar ou que possa razoavelmente esperar que se apresente. Vamos passar para o que são realmente as demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são relatórios contábeis que fornecem informações detalhadas sobre a situação financeira e o desempenho de uma entidade ao longo de um determinado período. No contexto do PGC-NIRF, Plano Geral de Contabilidade do Setor Público, normas e relatos financeiros, elas são preparadas para garantir a transparência na gestão de recursos públicos e possibilitar o controle social e fiscal. Uma empresa-mãe é obrigada a preparar Vamos agora ver a demonstração de resultados ou demonstração de lucros e perdas. Uma entidade deve apresentar todos os itens de rendimentos e de gastos reconhecidos no período contabilístico, quer tenham sido reconhecidos no resultado do período contabilístico ou quer tenham sido reconhecidos diretamente em outros componentes do capital próprio. Temos as receitas, que são as entradas econômicas geradas pela empresa, como vendas de produtos e serviços. Temos as despesas, os custos incorridos para gerar as receitas, como salário, aluguel, matéria-prima e muitos outros. O lucro ou prejuízo é a diferença entre receitas e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido da empresa. Para nós podermos saber qual é o lucro da empresa, temos que pegar as receitas e as despesas. Se tivermos um valor positivo, temos lucro, e se tivermos um valor negativo, temos prejuízo. E vou agora deixar aqui um exemplo de demonstração de resultado. Vamos agora ver a demonstração de variação do capital próprio. As variações no capital próprio de uma entidade entre o início e o fim de um período contabilístico do relato refletem o aumento ou a redução dos ativos líquidos dessa entidade durante esse período. Temos também que é uma das principais demonstrações financeiras exigidas por normas contabilísticas, nesse caso o PGC-NIRF, e também tem como objetivo mostrar as mudanças ocorridas no capital próprio de uma empresa durante um determinado período. Sabemos que fornecem também as fontes e o uso de recursos que afetam a posição do patrimônio líquido de uma entidade. Na estrutura das demonstrações de variação do capital próprio, temos o saldo inicial do capital próprio, que é no início do período, a variação no patrimônio líquido durante o período, como lucros, perdas, ajustes, contribuições de acionistas. E, por fim, temos saldo final do capital próprio. Agora, nas notas explicativas. As notas explicativas devem apresentar informação sobre as bases de preparação das demonstrações financeiras e as políticas contabilísticas específicas adotadas. Fornecem informações adicionais sobre as políticas contabilísticas adotadas pela empresa e detalhe sobre itens específicos das demonstrações financeiras, como explicação sobre
mudanças nas estimativas contabilísticas ou eventos subsequentes importantes. As notas explicativas são a última demonstração financeira que geralmente é escrita embaixo, em forma de uma nota, a explicar qualquer alteração que houve nas notas explicativas que encontramos. Agora vamos apresentar o NIRF 2, que é a demonstração de fluxo de caixa. Agora vamos fazer a introdução da norma contabilística do relato financeiro 2, que é a demonstração de fluxo de caixa, que também é um dos elementos das demonstrações financeiras. Vamos ver alguns dos objetivos e eu vou resumir no final. Primeiro objetivo: a informação sobre os fluxos de caixa de uma entidade é útil ao proporcionar aos utilizadores uma base para avaliarem a capacidade da entidade em gerar caixa equivalente de caixa e para avaliarem as necessidades da entidade quanto à utilização desses fluxos de caixa. 2. O objetivo dessa norma é o de exigir a prestação de informação sobre as alterações históricas em caixa e equivalente de caixa de uma entidade através de uma demonstração de fluxo de caixa que classifique esses fluxos durante o período por atividade operacional, atividade de investimento e atividade financeira. E por último, atividades operacionais são as principais atividades geradoras de crédito de uma entidade, bem como outras atividades que não sejam atividades de investimento ou atividade financeira. De uma forma resumida, os objetivos das demonstrações financeiras, das demonstrações de fluxo de caixa, é evidenciar as entradas e saídas de caixa equivalente de caixa de uma entidade durante um período, permitindo avaliar a sua capacidade de gerar liquidez, cumprir obrigações, financiar operações, investir e distribuir recursos. Vamos agora ver âmbito. Uma entidade deve preparar uma demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras. Temos aqui os benefícios da informação sobre fluxo de caixa. Aqui temos que uma demonstração de fluxo de caixa, quando usada em conjunto com os restantes demonstrações financeiras, proporciona informação que permite aos utilizadores avaliarem as alterações nos ativos líquidos de uma empresa e uma estrutura financeira e a sua capacidade de afetar as quantias e os períodos do fluxo de uma forma a adaptarem-se às alterações das circunstâncias e oportunidades. De uma forma resumida, os benefícios da informação sobre o fluxo de caixa é de avaliar a liquidez da entidade, medir a capacidade de gerar caixa, verificar o cumprimento de obrigações financeiras, identificar as necessidades de financiamento e apoiar as tomadas de decisões econômicas. Temos aqui que a informação histórica de fluxo de caixa é usada como indicador de quantia, período e grau de certeza dos fluxos de caixa futuros e também usadas para verificar a correção de avaliações passadas e para examinar a relação entre rendibilidade e fluxo de caixa líquido, bem como o impacto das alterações. Vamos agora ver caixa e equivalente de caixa. Caixa compreende dinheiro e depósito à ordem. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, de grande liquidez, que são prontamente convertíveis em caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de alteração de valores. Os equivalentes de caixa
são detidos como propósito de satisfazer compromissos de curto prazo e não para realizar investimentos de longo prazo. Geralmente qualificam-se como equivalentes de caixa apenas quando vencem a muito curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos. Empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades financeiras. Descobertas bancárias, quando há flutuação de saldo entre positivo e negativo, são parte da gestão de tesouraria, incluídos como componentes de caixa e equivalente de caixa. A apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. Agora vamos ver como é que se apresenta. A demonstração do fluxo de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período contabilístico classificado pelas atividades operacionais, de investimento e financeira. A classificação permite aos utilizadores avaliarem o impacto desta atividade na posição financeira e na disponibilidade da entidade. Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados de formas diferentes em simples, pagamentos de empréstimo, incluindo juros, ativos operacionais, capital e ativos financeiros. Vamos agora ver métodos de apresentação de demonstração de fluxo de caixa. O primeiro método temos dois métodos nesse caso, o método direto e o método indireto. No método direto, apresenta as principais classes de recebimento e pagamentos brutos. E no método indireto, ajusta o resultado líquido por efeito de transações não monetárias, diferimentos e acréscimos de recebimentos e pagamentos passados ou futuros e itens de resultados associados a fluxo de caixa, de investimento ou financiamento. E por fim, dou por encerrado a minha apresentação.